Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Boa tarde, mestre Dinho, tudo bem? Boa tarde, juiz Oscar Aníbal Chapano. Vamos lá, juiz. Perdão, dia 28 de outubro de 2025. 28 de outubro de 2025, horário 14 horas. Desde as 4h30 da madrugada, antes, né? Uma hora, meia-noite, começou a troca de tiros no estado do Rio de Janeiro, do Al-Qaeda, Cartel Comando Vermelho. Então, Al-Qaeda, Cartel Comando Vermelho, tem o patrocínio do Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal de Justiça, do André da Polícia Federal, superintendente, também dos comandos estabelecidos em 9 estados, do Estado Islâmico, Cartel Vermelho. Então, o comando do Cartel Vermelho, Comando Vermelho, ele está em logística para determinar o Estado. Ele fez um trato para não colocar fogo em ônibus, mas não dá o mesmo trato para os passageiros de veículos e terrestres. A cidade está toda tomada nesse momento. Vamos ver aqui se a gente dá um jeito de mostrar. Vamos ver se tem algum jeito aqui. Vamos ver aqui. Então não temos. Vamos ver, deixa eu ver. Acho que tem sim, peraí. Estamos imbuídos deste procedimento. É um procedimento. Não tem jeito não. Tem jeito não. Vamos deixar assim. Então,
Já temos navios do Comando Sul de 132, 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional: Argentina, Uruguai, Paraguai, já estão para sustentar a fronteira contra o narcotráfico, contra os narcocartéis Estados Islâmicos. Então, os feudos já foram identificados. Então, nós já estamos em força letal, já está o procedimento em curso. Estamos em guerra atômica nuclear contra funcionários públicos amotinados, espias, sabotadores, ao serviço de países obsessores, torturadores, escravagistas, que estão à procura das riquezas para financiar as suas guerras mundiais. China, Rússia e o Irã. Então, Rio de Janeiro, ele começou a guerra, o Estado narco-terrorista Brasil, cooptado todo o serviço de hierarquia do Ministério do Supremo Tribunal Federal, todos os juízes envolvidos, o judiciário foi inflado. O cargo desembargador federal, ele é inexistente. Quando acabou o tribunal de alçada, eles substituíram por tribunais regionais federais. E com isso inflaram, pelo 5º Constitucional, a outorga de diplomas a não concursados a ocupar o cargo de ministro, desembargador dessas regiões. Porque eles tinham cometido, quando acabou o tribunal de alçada, o roubo do dinheiro para os presídios. Eles não tinham dinheiro para fazer os presídios. Então acabou, ficou extinto o tribunal de alçada e eles entraram com os regionais. E se cooptaram com o pagamento de propina e financiamento de funcionários públicos para este procedimento. O próprio judiciário vendeu sentenças, estabeleceu fundo para poder insuflar o administrativo judiciário, que até então operador da lei, e agora supremo no poder alegado que eles têm, por outorga monocrática, de estabelecer que eles são acima do Estado. Eles são o poder judiciário. Eles operam em todas as áreas, sem isonomia. Uma ditadura processada e estabelecida por uma única corte, o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Todos identificados, todos com enriquecimento ilícito, venda de sentença, assassinatos de juízes, desembargadores, de políticos, tudo já com altos fatos, atos e circunstâncias conhecidos.
Então, esta é a situação. Então, a força da Secretaria de Estado dos Estados Unidos da América, força máxima de Estado, identifica os opressores, inimigos dos Estados Unidos da América e vai para o confronto letal, força letal, guerra mundial atômica contra funcionários públicos amotinados em 196 países. Esse é o relatório de hoje, já está em prontidão, a guerra foi determinada, o Putin se pronunciou e estabeleceu que ele vai utilizar mísseis atômicos. Todo mundo falou, o senhor vai jogar ogivas atômicas? Não, eu estou falando míssil atômico. Ele é uma bomba. O próprio míssil, ele não leva uma ogiva. Ele é totalmente tudo uma bomba. E ele faz um lançamento utilizando energia nuclear. Ele já vai queimando multiplicador de nitrogênio e oxigênio para levar ao impulso acima do supersônico. Então, esse comportamento, ele já determina encerrado o diálogo, encerrado todo tipo de possibilidade de não haver o confronto. No momento, temos que inutilizar todos esses mísseis e todo o aparelho bélico da União Soviética. E com isso, todos os seus aliados, se houver. Esse é o relatório. Mestre Dinho, sou todo seu. Boa tarde, juiz Oscar Aníbal Chapano. Juiz, tem possibilidade do juiz enviar matéria sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Olha, não tenho a possibilidade, porque são deslocamentos de automóveis com motocicletas, mas você tem os jornais locais, tem o Balanço Geral, você pode entrar aí na internet, Balanço Geral, Ok. e você vai ver tudo agora em loco. Você vai ver todo o panorama aéreo, cobertura por helicópteros, por drones. A polícia militar e a polícia civil são os únicos combatentes, porque a polícia do Lewandowski e da Polícia Federal não estão presentes. Estão impedidos pela cláusula do presidente do Supremo Tribunal Federal, Fachin, que não permite a incursão para erradicação e combate desta facção terrorista conhecida como Cartel Comando Vermelho. Então já estão todos, tem já uma faixa de 112 prisioneiros, 24 mortos, 42 fuzis. Essa foi a primeira apreensão. Não para de chegar corpos feridos nos hospitais. Todo o personal administrativo da Polícia Civil e Militar encontra-se nas ruas combatendo. Então, há muitos civis baleados e isto não para, isto começou e não tem hora para acabar. O Gardenal
é o nome do cabeça do Comando Vermelho, estabeleceu esta determinação e as autoridades, por enquanto, não se pronunciam. A extração da liderança do Comando Vermelho para presídios federais, que é o mínimo que tem que ser feito, porque são terroristas. Eles não estão botando fogo nas empresas de ônibus. Está se vendo que estão sendo patrocinados pelas empresas de ônibus. Eles são proprietários de empresas de ônibus em São Paulo, no Recife, em 9 estados do Nordeste. Eles têm empresas de postos de gasolina adulterada. Estão todas a linha amarela, a linha vermelha, tudo parado, tudo condicionado. Essa é a situação. Helicópteros da Polícia Federal, helicópteros do Exército, blindados da Marinha, não, nada foi cedido. É uma guerra entre o Comando Vermelho, a Polícia Civil e a Polícia Militar, contra o crime organizado do Luiz Inácio Lula da Silva, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, já com prisão determinada. Ele já tinha que ter chegado, né? São 12 horas de voo, e até o presente momento não sabemos o paradeiro do Luiz Inácio Lula da Silva. Então a situação, ela é de guerra no Rio de Janeiro. Todo o Rio de Janeiro se encontra em estado de guerra atômica nuclear, porque tem armamento atômico nuclear. E eles sabem onde está, nós sabemos onde está, e estamos querendo saber qual é a lógica deles, o que eles querem fazer. Até então, parecia que era mais um confronto na guerra de traficantes locais, mas não. Se trata do Comando Islâmico Cartel Vermelho, Cartel Comando Vermelho, que se deslocaram de outros estados para o Rio de Janeiro. E eles não querem perder o Rio de Janeiro, então está havendo um confronto. E a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, a Polícia Federal e as autoridades do governo federal não se manifestam, não apareceu uma viva alma para dizer alguma coisa. Posto que eles todos estão já na lei Magnitsky e já tem a captura da Interpol. Eu acredito que eles estão em fuga para o Nordeste, alegando que tem que administrar a COP30, mas a COP30 foi suspensa. Não vai ter COP30. Já tem tropas internacionais em Belém combatendo os cartéis, os comandos islâmicos, lá em Belém, em plena selva amazônica. Então já está havendo trocas de tiros lá, não estão absolutamente mostrando nada, elas recebem informações, tudo que nós recebemos é pela internet, não estamos tendo ninguém que se atreva a dar a manchete, porque todos estão apavorados. O Lula entregou toda a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele entregou também as contas bancárias. Então agora ele está dando o nome de todo mundo, alegando que ele é a vítima, ou alegando que ele é um duplo agente.
autarquia. Então, temos que ouvi-lo. Tem que ouvir tudo o que ele tem para falar. Não significa que o que ele fale vai ser usado no momento da delação premiada, não. Já temos tudo que ele está falando já é conhecido. Ele tem que trazer fatos que tenhamos referência. E para isso está sendo investigado a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Irlanda, a Noruega, a Dinamarca, países que patrocinam as cargas de fentanil compradas diretamente da China com o terrorista. Eu mandei a matéria para o senhor. Ok. Tá Juiz, bom? juiz, ontem eu observei no jornalismo desses canais, no YouTube, notícias, e teve um que, inclusive, o mestre Dilma colocou com matéria que o juiz até mandou, no YouTube, que o pessoal presta atenção como é que eles falam. Apareceu lá uma pessoa e falou mais ou menos assim: sob suspeita, Estados Unidos da América encontrou divergência em material genético de um presidente. Mas não falou que é Lula. Só pode ser Lula. Não é juiz Ascar? Não sabemos, Não sabe, né? não sabemos. Ok, Mas entendi. se ou seja, se o material genético não é correspondente ao presidente que se encontrava naquele recinto sagrado, onde o mais covarde vira valente e o mais valente vira covarde, que o material genético dele não bate com as informações datiloscópicas. Porque com relação a Luiz Inácio Lula da Silva, não há dúvida em nenhum estado. Então, o BRICS é o alvo. Deixou de ser uma intenção política e passou a ser alvo. Porque eles têm um fundo soberano, onde eles arrecadaram dinheiro de todos os países através de doações, através de troca de capital por bônus capitalizados na defesa do sistema de CO2, ou de defesa da fauna, da flora, da Mata Atlântica, das florestas do planeta. Tem várias categorias, vários preços, e você recebe um título de quanto você tem de deduções ao imposto de renda, deduções às dívidas bancárias, deduções a serem abatidos em qualquer situação financeira pelos integrantes, e também como moeda fiduciária, títulos de moedas próprias. Tudo isso parou, tudo isso foi confiscado. Confiscaram tudo. No dia 5, otorgado com chancela do Banco Mundial. O Banco Mundial abriu a conta, a chancela, colocou tudo bonitinho lá, tudo perante a lei, de arrecadação de dinheiro. Ele alegando que foi ele que abriu a conta. E foram apresentados 2 fundos para acautelamento administrativo do dinheiro, que não fica no Banco Mundial. E assim foi feito. E esses 2 administradores faziam pagamentos
E uma dessas pessoas que recebeu pagamento foi o diretor da ONU. ONU! A pagar a propina 196 funcionários públicos cooptados na OCRIM ONU, pagando a todos que compõem a Secretaria Permanente da Assembleia Permanente da ONU o pagamento que é mensal. E todas estas provas já estabelecidas dentro da lei do Estado, OFAC, lei IEPA, lei número 1400509, que estabelece o arresto do patrimônio do Banco Central de todo o Estado que procedeu de forma indigna. A primeira coisa a ser confiscado é o dinheiro do Banco Central. Depois se estabelece a interdição de todo o procedimento financeiro pelo Wi-Fi, pelo Google, pelo Huawei, pela TV CNN. Vocês dirão, a TV Globo, a TV CNN, eles têm patrimônio circulante? Tem. E qual é o patrimônio circulante? Minutos de transmissão de ondas eletromagnéticas em todo o planeta, em valor, tudo confiscado. Então, este procedimento já está em curso. Certamente que você dirá, foi tudo, senhor. Ele é muito inteligente, mas não tem tanta capacidade. Nós temos, não por falta de capacidade, mas ele não é capaz de proceder a executar a tabulação. Então temos o Ministério da Guerra, Pentágono, que abriga centenas de milhões de funcionários em logística, orientados pela IA, pela matemática eletromagnética, cibernética, eletrostática também, e comportam todos os conhecimentos para o aporte das informações obtidas. Eles só seguem as informações porque todos os fatos, atos e circunstâncias vêm com provas irrefutáveis. O dinheiro existe, está lá. A situação dos comprometidos é fulano, 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 fulano. Todos com provas irrefutáveis. Não há o que estabelecer de dúvida. A máquina não come, não respira oxigênio, não tem nenhum tipo de propositura para que surja uma não lógica interpretação. E você dirá, mas a máquina, ela é alimentada por informações, sim, com fatos, atos e circunstâncias, checados centenas de milhares de vezes. Então já estamos em guerra. Então, a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, de Alexandre de Moraes, de Toffoli, de Cabelucci, de Zanin, de Fachin, está tudo fechado. E eles lá já disseram, vamos liberar o fundo do PIX, das emendas PIX, vamos liberar tudo, libera tudo, entrega tudo.
Mas não tem o dinheiro para liberar o dinheiro. Cadê o dinheiro? O dinheiro está preso. Pega financiamento com os bancos domésticos. O dinheiro está preso. Está tudo detido. Tudo monitorado. E descobrimos que os detentores de elaborações de estelionato na internet foi a Norte-Coreia, o chinês, o russo, o norte-coreano, o panamenho, o chileno. Temos várias informações, todos são especialistas importados. Foram até o Chile, técnicos, para proceder à espionagem de Itaipu. Itaipu é paga diariamente, tudo o que custou Itaipu foi pago em um dia só de operações de resfriamento das 2 bombas atômicas no Porto do Paraná. Tudo investigado. Temos lá armamento argentino apontado para as bombas. Tudo já determinado. Então, o confronto ele é real, não tenho que conversar. As prisões são imediatas. O sujeito vai lá para conversar, está preso. Porque já é força letal. Não há conversa. Próxima missão. Vamos agora nas perguntas elaboradas através do chat GPT. O chat GPT enviou para o mestre Dinho, né, para a live Juiz das Caníbal Chapano, 15 perguntas. Eu solicitei 15 perguntas. Então quando a gente faz um pedido para o chat GPT, o IA ele elabora de acordo com o que a gente pediu. Por exemplo, eu coloquei bem assim, antes eu pedi uma ajuda. Ajuda para a live do Juiz Oscar Níbal Chapano, no canal Mestre Dinho. Participação do Mestre Dinho com perguntas ao juiz a respeito com Estados Unidos da América, Israel e o Brasil dos patriotas. Eu estou dizendo, Brasil dos patriotas. Somos contra o terrorismo, traficante e comunismo, que estão juntos com o executivo Lula e seus aliados. Solicito 15 perguntas. Também com assuntos de Trump e Bolsonaro. Introdução. Cada pergunta com o tema e encerramento. Hoje, dia 28 de outubro do ano de 2025. O IA respondeu: perfeito, mestre Dinho. Vamos montar um roteiro bem estruturado, digno de sua live com o juiz Oscar Aníbal Chapano. Com introdução, 15 perguntas temáticas com títulos e um encerramento firme, patriota e respeitoso. Retornou aí, Luiz? Retornou aí? Pode falar? Pode. Tá. Então é o seguinte, Luiz Oscar. Aqui o mestre Dinho, aqui eu vou entrar logo na introdução, porque é tudo bem organizado. Boa tarde, patriotas de todo o Brasil e do mundo. Sejam muito bem-vindos no canal Mestre Dinho,
As últimas notícias na palma da sua mão. Hoje, 28 de outubro do ano de 2025, temos a honra de receber novamente nosso amigo e irmão de fé, juiz internacional Oscar Aníbal Chapman, um homem de justiça, coragem e compromisso com a verdade. Nesta live, vamos falar sobre o cenário internacional, a união entre Estados Unidos da América, Israel e o Brasil dos patriotas, e também sobre a situação de Donald Trump, Jair Bolsonaro e a resistência contra o terrorismo, o tráfico e o comunismo que tentam dominar as nações. Que Deus abençoe essa conversa e ilumine o entendimento em todos nós. Vamos agora às perguntas para o juiz Oscar Aníbal Chapman. Tem o tema dessas 15 perguntas. O tema é... Não, esse tema já entra aqui na primeira pergunta, eu quero corrigir. Então o tema da primeira pergunta, a geopolítica atual. Portanto, juiz Oscar Aníbal Chapman, como o senhor analisa o cenário atual entre Estados Unidos da América, Israel e o Brasil dos patriotas diante da ameaça com o comunismo e do avanço de regimes autoritários na América Latina? Hoje, dia 28 de outubro de 2025, horário 14 horas 35 minutos. O comportamento através de contínua, frequente informações estabelecidas por 60 agências de inteligência estabelecem reciprocidade através de tarefas diárias, de hora em hora, de segundo a segundo, de minuto a minuto, não havendo interrupções, já que se trata do acautelamento da incerteza do minuto seguinte. Então, a observância, principalmente no aparelho detonador de ogivas nucleares, é monitorado décimas de segundo. O mesmo comportamento é global. Tem os doentes mentais que são prepostos através de roteiros cinematográficos, de bleurragias, ou seja, eles vomitam palavras, fazendo narrativas de novelas, de cinema. Isto tudo já identificado. E a opinião pública acompanha o comportamento de todos os representantes que estão mentindo à população. Porque os seus objetivos são enriquecimento ilícito. Não tem nenhum deles a expressão de resolver o problema financeiro do Brasil, colocando seus salários à disposição, como também de todos os recursos. Então nós já sabemos o que querem, por quanto se vendem e de que forma eles procedem. Já colocamos o prêmio de 50 milhões de dólares para Maduro.
Bukele colocou mais 15 milhões de dólares para Maduro. E os Estados Unidos da América colocou na faixa de 15 a 20 milhões de dólares aos generais do comando do Cartel dos Soles. No planeta, tem várias nacionalidades, generais. Então, todos eles se conhecem e todos têm informação desse fato. Eles alegam que não há possibilidades, por não haver tecnologia suficiente para detê-los, e afrontam, alegando que é uma mera posição de baralho de cartas pôquer, o blefe, quando a realidade já começou a surgir hoje. Então não estamos de brincadeira e está tudo bem elaborado. Se você é incrédulo e você perdeu o seu lugar na fila, sinto muito. A posição é essa. Estamos no combate. Você vai ver que todas as embarcações dos Estados Unidos, todas elas estão enferrujadas na linha de água, porque eles não têm oportunidade de descanso para manutenção e pintura, já que eles permanecem embarcados. E a única mudança é na tripulação. E tudo isto elaborado através de um processo que custa bilhões, trilhões. Estabeleceu 10 anos na tarefa ao combate de guerra nuclear mundial contra o fentanil, o ópio, a cocaína, a maconha, o êxtase, o cristal, o crack, todos os estupefacientes. Essa é a situação. Outra pergunta? Sim. Pergunta número 2. Tema: a situação dos patriotas. Juiz Oscar Aníbal Chapan, o senhor acredita que há uma perseguição política organizada contra os patriotas brasileiros e apoiadores de Bolsonaro, semelhante ao que ocorre em outros países? Sempre. Isto foi sempre uma estratégia de guerra, na Primeira, na Segunda Guerra Mundial e na Terceira. Próxima. Pergunta número 3. Tema: Donald Trump e a resistência americana. Juiz Oscar Aníbal Chapan, Trump está novamente em destaque no cenário mundial. O senhor, juiz Oscar Aníbal Chapan, acredita que seu retorno à Casa Branca poderá influenciar positivamente a libertação política do Brasil? A liturgia política, a liturgia da palavra política, é uma prática de conceito em que você
De qual das duas mãos você vai utilizar para limpar a tua bunda? Uns dizem que vão usar a mão esquerda, outros dizem que vão usar a mão direita. Então a política fica estabelecida nessas duas magnitudes, por considerar identificada as suas analogias e os seus objetivos. Onde a esquerda, o Estado é o líder supremo. Onde a direita, a livre iniciativa, a propositura da liberdade é o seu posicionamento. Próxima. Pergunta número 4. Pergunta número 4. Tema: Israel e a guerra contra o terror. Juiz Oscar Aníbal Chapan. Israel continua lutando contra grupos terroristas. Como o senhor juiz Oscar Aníbal Chapan enxerga o papel espiritual e estratégico de Israel nesse combate global? Quando você tem certeza que o alvo desejado é a tua etnia, só por você ser judeu, você tem que ser executado da face da terra. Você não tem que ser levado à prisão. Você tem que ser executado. Então você passa a defesa da sua vida. E isso não vai acabar enquanto tiver um fundamentalista que declara para toda a humanidade que tem que exterminar com os judeus. E todos os simpatizantes, porque todos somos judeus, circuncisos ou não. E essa é a grande verdade, que levou a todos os países sofrerem na mão destes que tomaram um nome globalizado: terrorista. Pode ser de direita, de esquerda, de centro, do norte, do sul, de onde vier. É terrorista. Próximo. Pergunta número 5. Tema: Lula e o Executivo brasileiro. Juiz Oscar Aníbal Chapan, na visão do juiz, como o governo Lula tem se posicionado internacionalmente? O senhor considera que a aliança entre o Executivo brasileiro e regimes comunistas, narcoterroristas? O Putin faliu. O Putin não tem capacidade financeira para bancar as armas, as balas, o exército dos seus apoiadores, porque ele governa através de uma coalizão de indivíduos com tropas e que se estabelecem como se fossem estados islâmicos e querem terras. Então ele não tem capacidade mais. Ele está totalmente bloqueado, não tem como. E agora estão querendo acabar com os transmissores de gás, os transmissores de petróleo, querem acabar com tudo. Tudo confiscado. E os mercenários que querem terras, falou, tudo bem, você perde
Moscou, mas nós ganhamos nossa terra e continuamos. Nós não queremos ser um Putin, não queremos administrar a outros grupos como o nosso, porque certamente eles podem querer tomar as nossas terras. Então, o sentido de cada um por si está estabelecido. Hoje, a realidade é uma só. Os Estados Unidos da América devem ao planeta 47 trilhões de dólares. Ele deve ao planeta 47 trilhões de dólares. Faltando menos que um mês para estabelecer o reset, proceder à contabilidade, o PIB do faturamento dos Estados Unidos da América hoje é 47 trilhões de dólares. É o mesmo déficit que lhe é cobrado por todos os países do planeta que cometem crime de anatocismo, juros sobre juros, com terceiros, porque eles não vão fazer isso ao Departamento do Tesouro americano. Eles vendem os títulos. Tem o título americano. Quem quer comprar? Aí um babaca aparece e diz: eu compro. Aí quanto vale? 100 bilhões de dólares. Eu não vou te dar 100 bilhões de dólares. Serve 50 bilhões? Serve. Aí o cara dá 50 bilhões de dólares para ele pega esse dinheiro e entrega o título de 100 bilhões. Aí consta nas informações que você vendeu um título que vale 100 por 50, você depreciou 50. Ele passou a valer 50 bi. Aí ele chega e diz assim: quem é o babaca que quer comprar um título americano de 50 bi? Aí aparece o otário. Eu. Tá bom? Quanto você quer pelo título de 50 bi? 50 bi. Vou te dar 20 bi, tá bom? Tá bom, 20 bi. Então fica lá estabelecido que você vendeu o título de 50 bi por 20 bi, até não valer absolutamente mais nada. Ou sobrou. E o cara chega e fala assim: quem quer comprar esse título que vale 20 reais? Aí o Barroso falou: eu. Pagou 20 reais. Aí ele se junta com o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal e determina o pagamento pelo valor do título, 100 bilhões. E todos os pares que fazem presente no pleno da Corte votam a favor. Transitado e julgado. Quem foi que comprou o título de 20 reais do Barroso? Para o Barroso colocar, para que sejam pagos essas moedas podres. Bancos. E quanto deram para o Barroso? Muito dinheiro, muitos bilhões. E ele está chorando porque ele não vai gastar. Então chega um mascarado, um bunda mole, um fedorento, e fala que tudo tem conversa, vamos conversar. Afinal, estamos aqui, eu sou o capitão do puteiro, vamos botar ordem.
Hoje ninguém trepa, hoje ninguém dá de graça. Todo mundo tem que sentar. Que eu, cafetão, vou determinar quem é que vai pagar ou não. Aí ele vai falar com o cara. Aí o cara diz, ô Cia, dá um tiro na cara desse filho da puta. Você está autorizado. É isso que está acontecendo. Se você se dá por aludido, se você entendeu o recado, se você ouve a televisão, ouve os teus ministros, ouve a tua consciência, você tem que acreditar. Se você não acredita, você está morto. Porque você só acredita quando você morrer. Porque você não vai ter o que responder, não existe mais. É aquela história, você soltou a bomba, você é o pica. Solta a bomba. Acaba com o Putin, acaba com a Coreia, acaba com a China. Mostra que você não está jogando pôquer. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, hoje dia 28 de outubro do ano de 2025. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapão. Na sequência, vamos assistir às matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapão envia para o mestre Dinho todos os dias. Atenção, Brasil! Atenção, meus amigos e amigas patriota! Na sequência, as matérias. O que acaba de acontecer pode mudar o rumo da política mundial. Lula acaba de ser detido fora do Brasil após cometer um erro gravíssimo. E segundo informações, Donald Trump teria autorizado a CIA a agir diretamente. A tensão entre Brasil e os Estados Unidos chega ao limite. Então já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe agora. Você precisa ver até o final para entender o que está por trás dessa movimentação que pode mudar tudo. Então preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a levar para mais pessoas possíveis. Lula, sem interferência dos Estados Unidos, hein? Sem aquele tijolo na luva, né, Barros? Sem daquela lambida na mão na hora do bafo. Bafo, a gente sabe que você tem, hein? Famoso BTL. Conhece BTL, Bafo? Ô, Barros? Não. Bafo de tigre louco. Nunca ouviu falar do BTL? Não, Os caras BTL. primeira vez. Não? Não. Bafo de tigre louco. BTL. O cara tem um BTL. Daquela lambida na mão no jogo de bafo e tal. Sem essas artimanhas, hein? Sem essas peripécias, Lula. Sem interferência do governo americano, hein, querido? Aí desce pro play e a gente vai brincar de eleição com Bolsonaro. Conta aí, Barros. Olha, o general americano Michael Flynn foi conselheiro de segurança nacional no início do governo Donald Trump em 2017. Ele fez uma publicação nessa semana com uma declaração de forte teor político em sua conta oficial no X. Segundo ele, a Agência Central de Inteligência, CIA, estaria profundamente inserida no Departamento de Estado dos Estados Unidos e teria utilizado recursos públicos americanos para influenciar a política interna do Brasil. Na publicação, ele afirmou que poucos americanos compreendem a dimensão da atuação da CIA dentro do Departamento de Estado e defendeu que a agência precisa ser contida. Ele escreveu que Donald Trump não tem ideia que isso aconteceu e que nenhum contribuinte sabia que o dinheiro dos americanos estava sendo usado para derrubar o governo brasileiro. O militar marcou perfis oficiais e políticos dos Estados Unidos, pedindo que o caso seja esclarecido e os responsáveis identificados. Michael Flynn é considerado uma figura influente no setor de inteligência norte-americano. Antes de atuar
atuar na Casa Branca, ele foi diretor da Agência de Inteligência de Defesa e oficial de carreira do Exército dos Estados Unidos. As declarações reacendem antigas discussões sobre o envolvimento da CIA em processos políticos na América Latina. E essa publicação ele fez, foi feita anteontem, ele fez também compartilhando uma segunda publicação. Eu encaminhei para o Edson aí, tem para colocar também para nossa audiência. É uma publicação do perfil @realbob, que diz o seguinte: a definição de interferência eleitoral estrangeira. O Departamento de Estado dos Estados Unidos pediu grandes favores e aproveitou conexões pessoais para construir máquinas de votação para autoridades brasileiras alinhadas a Lula, e então a CIA alertou Bolsonaro para não mexer ou lançar dúvidas sobre as novas máquinas de votação protegidas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos que determinavam sua eleição. Ô Barros, espera um pouquinho, essa eu não sabia. Isso é novidade para mim. Ele está falando da urna. Máquina de votação que ele fala é a urna eletrônica, tá? Só para traduzir corretamente. Meu Deus, na tradução, essa aí é nova para mim, Barros. Ele diz o seguinte, eu vou repetir. Por o favor. Departamento de Estado pediu grandes favores e aproveitou conexões pessoais para construir máquinas de votação para autoridades brasileiras alinhadas a Lula. E então, a CIA alertou Bolsonaro para não mexer ou lançar dúvidas sobre todas as novas máquinas de votação, as novas urnas eletrônicas protegidas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos que determinavam sua eleição. Essa é a publicação. Ele diz o seguinte: significado: a CIA, que facilitou a derrubada do governo dos Estados Unidos em 2020, também derrubou o governo brasileiro em 2022 por um comunista. Meu Deus do céu. Me secou até a boca aqui agora. Vamos lá. A gente está falando de... Barros, sinceramente, essa outra publicação eu não tinha visto. Na verdade é o seguinte, o general fez uma publicação, a primeira publicação feita pelo general Mike Flynn, é um comentário em cima dessa publicação desse perfil Real Robert. Então, são duas publicações. Então, a publicação oficial do Real Robert, que trazia essa questão das urnas eletrônicas, e o general Mike Flynn, ele fez esse comentário, dizendo, e falando, inclusive, marcando o Donald Trump, e dizendo que o Donald Trump não tem ideia que isso tenha ocorrido, e que, com certeza, nenhum contribuinte americano sabia que a CIA teria utilizado recursos dos americanos para interferir na política interna do Brasil. Bom, a gente precisa de um programa para analisar uma publicação dessa, né? Bom, a gente volta, eu vou começar de um ponto, e me perdoe se eu misturar as estações por aqui, porque o assunto é muito complexo e grave. Grave. Eu primeiro preciso olhar para um negócio chamado Deep State, ou aparelhamento do Estado. E preciso, Barros, vou fazer uma salada maluca aqui, e você vai me entender, Barros. E pode interferir se você entender que eu me perdi na linha aqui, porque é muita coisa, Barros. Pode interferir. Falamos ontem de um tal de concurso público unificado. Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, aqui no Brasil. Ô, louco, Pitar, mas o que você está falando de concurso público nacional unificado? Me justifica aí. Tá bom, vamos lá. Estão tentando mostrar para mim, e já existem publicações e investigações, até gente presa, de que esses concursos hoje no Brasil podem estar passando por fraudes. No que tange o aparelhamento do Estado, inclusive com membros do crime organizado. Olha a gravidade do que eu estou dizendo aqui. Nós estamos vivendo hoje, no Brasil, a possibilidade de estar ocorrendo fraude em concursos públicos para que venhamos a colocar, entre todas as aspas, legalmente, inclusive membros de facções criminosas dentro da estrutura do Estado. E por que eu começo fazendo a leitura por esse ângulo? Do Deep State ou do aparelhamento do Estado? O general Mike Flynn, ele acaba me dizendo o seguinte: olha, derrubaram Trump em 20 e derrubaram Bolsonaro em 22 usando a estrutura da agência de inteligência norte-americana.
Aí você vai se perguntar, mas espera um pouquinho. Trump não estava no poder? Não comandava a CIA? Né, de 2017 a 2020? Trump não comandou a CIA? Não estava sob o seu comando? Aí tem um negócio chamado o Deep State, o aparelhamento que mostra pra gente que não. Não. Quantos anos de Bill Clinton? Quantos anos... Bom, Bush, desculpa, não consigo ter nenhum apreço. Eu não consigo ter sentimento por George W. Bush. Eu olho e... Sabe que ele não cheira nem fede? Deve ter sua culpa também, hein? Porque se Lula diz que ele se deu melhor em toda a sua história com Bush, já começo a duvidar do Bush. Mas vamos lá. Não tenho... Certamente aqui Rodrigo Constantino ia dar um show, né? A própria Ana Paula, eu não tenho essa habilidade. O que eu tenho de sentimento em relação ao Bush, não cheira e nem fede, mas deve ter participação nisso tudo. Mas vamos lá. Clinton, Bush, Obama. Imagine o aparelhamento que se deu da inteligência norte-americana durante todos esses anos. E aí vem o azarão Trump e vence Hillary Clinton em 2016, assumindo em 2017. Pô, deu tudo errado, exemplo do que deu no Brasil, o Bolsonaro ganhou dos caras. Ok. A CIA, a agência de inteligência norte-americana, usou da sua estrutura para destruir Trump para a eleição de 2020. E essa mesma estrutura foi usada para destruir Bolsonaro no Brasil. A gente já sabia disso, já tinha notícia, né, sobre isso. Agora, a questão envolvendo as urnas, para mim é uma novidade. Por quê? O que nós sabíamos, e o que eu tinha como informação até aqui, e veja, rumor, boato, conspiração, isso aí eu tenho todo dia um monte aqui no meu celular, recebo 500 mensagens. Mas o que a gente precisa ter é informação, para daí eu poder trabalhar contigo aqui. É por isso que a Auriverde não foi pega até hoje. Vamos, por mais que queiram. Vamos lá. Quando agora trazem o assunto urna, acaba entrando num ponto que nós não tínhamos como informação, porque nós havíamos parado no seguinte capítulo: Bolsonaro, pressionado por agentes da CIA, que exigiram que Bolsonaro reconhecesse o resultado das eleições e não atrapalhasse, não questionasse. Ó, não vem encher o saco, Bolsonaro. Você vai perder em 22 e não reclama. Eu confesso que eu adoraria saber, e espero um dia que o presidente possa nos contar, numa entrevista para a Auriverde, e espero que seja em breve, qual foi o tipo de ameaça que ele recebeu da CIA para reconhecer uma eleição que aparentemente, supostamente, hipoteticamente, provavelmente, termos que eles gostam de usar, foi uma eleição fraudada, inclusive com auxílio desses equipamentos. Porque agora, com a palavra, o aposentado Luiz Roberto Barroso, com a palavra, por que Luiz Roberto Barroso? Porque ele foi negociar a interferência do governo americano nas eleições do Brasil. O que foi negociado? O que foi negociado? Com a palavra, o senhor ministro Alexandre de Moraes, o Internacional venceu o Corinthians e ninguém discute. Nós não podemos discutir a eleição de 2022 no Brasil. Eu não tenho essa possibilidade. Eu vou preso, amigo, se eu discutir a eleição de 2022. Agora, e diante deste apontamento de um general americano, dizendo que houve interferência, houve uma exigência para que Bolsonaro reconhecesse o resultado, e uma provável, uma hipotética, uma suposta alteração na construção das máquinas. Isso é grave ou não é? Eu não posso fazer a pergunta que estava aqui para sair. Eu não posso fazer. Porque se eu fizer, eu posso ir preso. Mas com a palavra, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, com a palavra, o excelentíssimo senhor, aposentado agora, e desejo que em breve magnetizado, Luiz Roberto Barroso. Que eu adoraria que me contassem estes, o que de fato aconteceu, o que de fato foi acordado. Qual foi a ameaça feita ao presidente Bolsonaro? Mato você e sua família? O seu avião vai cair?
A sua água vai estar envenenada? Qual foi a ameaça? Porque entendo eu que do alto da dignidade, da honradez, do brio do presidente Bolsonaro, só uma ameaça para tirar a família do jogo. Tirar do jogo mesmo. Poderia fazer o Bolsonaro recuar. Porque ele, por ele mesmo, ele não recuaria. Conhecendo um pouquinho do meu presidente. Se a gente fala de alteração na fabricação das máquinas, a gente está falando de algo absolutamente fora do nosso controle. Entretanto, informação que justifica para mim com clareza o motivo pelo qual eles defendem com unhas e dentes que não seja implementado o voto impresso no Brasil. Eu lanço um outro desafio. Eu sei, eu sou um Zé qualquer, eu sou um grão de areia. Não tem problema, eu sei. Eu tenho espelho em casa, não tem problema. Mas eu posso me encorajar aqui e lançar um desafio, não posso? Eu não estou olhando para 22. Mas se vocês são os bons da boca mesmo, põe voto impresso para 2026, mas de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral. Coloca voto impresso. Coloca voto impresso, porque agora esse general, alta patente, general americano, alto escalão da inteligência norte-americana, esse cidadão acabou de colocar uma colônia de pulgas atrás da minha orelha. E entendo que com fácil resolução, atitude ali, ó, tranquila, a gente resolveria essa questão. Peço mais uma vez, na condição de cidadão, de eleitor, pagador de imposto, eu peço mais uma vez a estes que comandam o Tribunal Superior Eleitoral, zerem as dúvidas, zerem qualquer possibilidade de questionamento, entreguem de uma vez por todas o voto impresso e a contagem pública dos votos. Entreguem. Outro ponto. Deu para entender o motivo pelo qual Bolsonaro precisa ser preso? Deu para entender o motivo pelo qual definitivamente Bolsonaro precisa estar fora do jogo? Porque Bolsonaro ganha o jogo. Meu Deus! É claro como a luz do sol. Bolsonaro precisa estar fora do jogo porque ganha o jogo. E sabe qual o detalhe? Eles sabem. Só que tudo deu errado quando Kamala Harris perdeu a eleição. Por quê? Essa turma ali, eu estou fazendo as minhas contas, é claro, essa turma até ali, até atrás, 5 de novembro do ano passado, vai completar um ano agora da vitória do Trump. Trump assume em 20 de janeiro de 2025. Certo? Certo. Vamos lá? Amigo. Tudo deu errado para os caras que imaginavam ter as costas largas com Kamala Harris no governo americano, que muito provavelmente manteria esse deep state intacto. Não teria fala de nada nem ninguém, porque eles estariam no poder e abafariam, controlariam as informações. E Kamala Harris diria o seguinte: ô turma do Brasil, pode tocar o terror aí, não tem problema, a gente segura aqui. Essa mesma CIA que ameaçou Bolsonaro, eu não tenho dúvidas de que ameaçaram Bolsonaro. E um dia, eu prometo para mim mesmo, que vou perguntar para o presidente Bolsonaro qual foi a ameaça que ele recebeu. Se ele estiver me assistindo agora, deve estar se respondendo. Inquieto, que deve estar agora, deve estar se respondendo. Porque ele foi ameaçado. Um homem da envergadura, da força do presidente Bolsonaro, da resiliência desse homem, ele só deixaria isso acontecer diante de uma grave ameaça. E um dia nós descobriremos qual foi. Só que com a derrota da Kamala e esse time montado por Trump, nós descobrimos o tamanho da farsa. Não foi só uma ameaça. Segundo o Real Bob, esse perfil, que conta com um comentário do Mike Flynn, general Mike Flynn. Pois não? E também usa aspas do Mike Pence também, viu? Informações fornecidas pelo Mike Pence. Olha o time. Segundo estes, nós tivemos adulteração ou alteração na construção das máquinas, se é que você me entende. Se a gente estivesse num país sério, num país sério,
Você acha mesmo que a gente estaria discutindo isso aqui agora desse jeito e o Brasil tocando a vida? Alguém ouvindo Jennifer do Tinder no semáforo agora? Você acha mesmo que o Brasil seguiria normal? Como reverberou essa publicação de ontem, por exemplo, no Congresso? Como irá reverberar hoje no Congresso uma publicação como essa? Qual será a atitude dos parlamentares diante de uma afirmação como essa? É aí que a gente precisava de homem de verdade, homem do saco roxo, para ir agora se acorrentar na frente do tribunal. Era hora de precisar de homem de verdade, falar assim, ó, enquanto não provarem que não aconteceu isso, eu não saio daqui. Era hora, mas a gente, infelizmente, esse tipo de homem no Brasil é artigo em extinção. Porque o cara tá de olho, sabe do quê? Na eleição do ano que vem. Ele não tá de olho em resolver um problema agora, que poderá interferir mais uma vez no ano que vem. O cara tá de olho na eleição dele, em como vai se manter ganhando 36 mil reais por mês, com uma puta de uma vida, morando num apartamento maravilhoso em Brasília. Ele tá de olho nisso. Por quê? Porque, porra, 36 mil por mês e toda essa mordomia, como é que eu vou fazer para ter isso o resto da vida? É a pergunta que esse cara tá se fazendo agora. Pô, se eu for me acorrentar diante do tribunal para pedir justiça, transparência, será que vai acontecer o quê comigo? Vão me prender? Vão me caçar? Esse tipo de homem no Brasil está em extinção. Esse é o problema. Esse tipo de homem no Brasil está em extinção. Porque o Brasil, com esse tipo de informação de um general norte-americano dizendo que teve alteração nas máquinas, você já me entendeu? E está tudo bem no Brasil? A bolsa não subiu, a bolsa não caiu. Como assim? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E a gente vai aceitar numa boa? Amigo, um dia eu vou perguntar para o Bolsonaro qual foi a ameaça que o senhor recebeu. O senhor pode nos contar? E vou dizer outra coisa, que Bolsonaro entre em 2027 e limpe essa corja que também deve aparelhar estruturas do Brasil a ponto de servirem a CIA para destruir um processo eleitoral democrático no Brasil. É gravíssimo, hein? Vitória, e só uma questão que o Borgo está me lembrando aqui, aliás, é uma condição que precisa ser discutida. Ela não pode ser... porque a eleição e o resultado da eleição, ele pode ser discutido por parlamentares, por exemplo, pela Comissão de Relações Exteriores. Quando você tem uma informação vinda de um alto general da reserva dos Estados Unidos que atuou em diversas frentes no país. Alto escalão da inteligência. Alto escalão da inteligência, que tem informações de que houve essa interferência da CIA. Exato. É absolutamente necessário que os parlamentares brasileiros pelo menos se movimentem na intenção de ouvir quem tem essas informações a prestar, né? É o mínimo que se espera, né? É o mínimo. O Brasil tinha que parar. Opa, vamos parar? Vamos resolver? Abre as máquinas lá. Não, já destruíram a maioria das máquinas. Não sei. Agora, que o tribunal use do mínimo da moralidade, não é da legalidade, porque não tem obrigação nenhuma de fazer o que eu estou pedindo, mas da moralidade. E me entregue voto impresso e contagem pública dos votos. É possível? É possível? Um dia também vou te contar tanta coisa sobre isso, amigo. Eu não posso hoje, vou preso se eu fizer. Mas eu vou te contar tanta coisa sobre isso. Esse dia vai chegar. Pessoal, fala pra vocês aqui. As pessoas têm que ser menos emocionadas. Eu tô vendo político acreditando em narrativa da Globo News. Meus amigos, vamos aprender a analisar os fatos. Olhe para tudo que está acontecendo. O Trump, ele aperta a mão de todo mundo. Ele abre diálogo com todo mundo. Ele falou com Kim Jong-un na Coreia do Norte. Ele fala com Xi Jinping e depois bota mais de 100% de tarifas, se for preciso, em cima dos produtos chineses. Principal parceiro comercial dele. Aliás, o livro de fotografias do Trump, quem mais aparece é o Xi Jinping. Então, a gente não pode, a todo momento que ocorre, né, o que está dentro do script da negociação do Trump, né, a parte de entrar numa fase mais aberta, até de elogiar, a gente baixar as armas. As sanções, todas elas seguem. Nenhum visto foi devolvido. A Magnitsky continua aplicada. E a gente está vendo muita incompetência. E sempre a mesma narrativa, né? Toda reunião é a preparação para a próxima reunião. Pessoal, fala pra vocês aqui. Gente, tá? É isso que o Lula consegue. O fiasco é esse. O primeiro, o Lula conversou por telefone, né? Marcou, lá na ONU, né? Aconteceu lá o encontro breve lá na ONU. Vamos marcar uma reunião.
Tá. Aí, de marcar reunião, desceu um pouco o degrau, né? Não, vai ter um telefonema. Aí teve um telefonema para marcar uma reunião. Aí, a reunião aconteceu na Indonésia, né? Aconteceu agora recentemente. O que aconteceu durante a reunião? Marcou-se, tentando marcar a próxima reunião. É o que o Lula tá conseguindo, gente, tá? Postergando, marcando reunião, marcando reunião. É o que o Lula conseguiu. Conseguiu o quê? Uma foto que a esquerda tá comemorando como se fosse assim, como se tivesse descoberto a América, né? Nossa, o Lula conseguiu a foto com o Trump. Para eles foi como se fosse ganhar uma Copa do Mundo. E o Lula tira foto com todo mundo, com amigos e inimigos. Tanto é que ele tirou foto com o Putin, tirou foto com o Xi Jinping, tira foto com todo mundo. Isso não quer dizer nada pro Trump. O próprio advogado do Donald Trump, Martin DeLuca, ironizou o Lula. Gente, o Lula fez uma viagem dessa basicamente para tirar uma foto com o Lula. Que vergonha, que humilhante. Porque da reunião não conseguiu nada. Como assim, Fabiana? Não conseguiu nada da reunião? Bom, segundo Eduardo Bolsonaro, não. O Lula não conseguiu absolutamente nada com essa reunião. Eduardo Bolsonaro, apesar de narrativas, tarifa, tá? E a Magnitsky no Moraes segue em vigor. Segue, né? Tá aqui, gente, o próprio Eduardo Bolsonaro. Nem tarifa conseguiram tirar, pontuou o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro aqui, com esse comentário, tá humilhando o Lula, gente, tá? Eu acho que a gente for pegar no fio da meada, é isso que ele tá fazendo, tá humilhando o Lula. O Lula encontra na ONU, não consegue nada, o Trump. Conversa por telefone, não consegue nada com o Trump. Teve reunião agora recente, há 2 dias atrás, não conseguiu nada. Tem que ser muito incompetente. Porque teve líder mundial que fez uma viagem para os Estados Unidos, ficou ali, claro, né, alguns dias esperando ter um espaço na agenda do Trump para ter reunião, mas saiu de lá com as tarifas reduzidas. Nem isso. O Lula não conseguiu reduzir 1% dessas tarifas. Nada, nem 10%, nada. Tá aqui, ó. Eduardo Bolsonaro, não tiraram, nem tarifa tiraram, né? O Eduardo Bolsonaro, ao comentar a reunião entre o presidente Lula da Silva e o presidente Donald Trump. O comentário foi publicado no X, em postagem na última segunda-feira. Eduardo também lembrou dos vistos cancelados de autoridades brasileiras, das sanções por meio da Magnitsky, 2 medidas que ainda estão em vigor, apesar do encontro entre os presidentes. O deputado alega que nunca pediu tarifas contra o Brasil, mas que elas vieram devido ao comportamento autoritário das instituições brasileiras. E atribuiu a isso a fato de terem apelidado a alíquota de tarifa Moraes. Deixando bem claro que as tarifas têm a ver com o ministro Alexandre de Moraes também. Ou seja, segundo Eduardo Bolsonaro, Lula não conseguiu absolutamente nada nessa reunião. Não conseguiu baixar as tarifas, não conseguiu tirar o cancelamento dos vistos de várias autoridades aqui no Brasil, incluindo o ministro do STF, muito menos conseguiu tirar a Magnitsky no Moraes, na família Moraes, do escritório Moraes. Ou seja, um grande fiasco a reunião do Lula com o Trump. Concordam? Gente, e uma outra informação que foi divulgada, que parece que o Lula cometeu um erro muito grave que pode custar muito caro. Não pode custar tão caro que ele tentou consertar, mas será que vai dar certo? Lula diz que foi um erro ter anunciado candidatura à reeleição durante viagem à Indonésia. Ou seja, o Lula está admitindo que cometeu um erro. Será que ele vai... Por que será que agora ele está preocupado com esse erro? Vamos entender? Lula afirmou nesta segunda-feira que cometeu um erro na Indonésia ao confirmar que será candidato à reeleição de 26. Surpresa zero de ninguém, né? O anúncio ocorreu na semana passada durante um discurso ao lado do líder do país asiático. Até então, Lula mantinha, né, a candidatura à reeleição apenas no condicional. Se tivesse condições de saúde para concorrer a mais um pleito. No entanto, durante o ato, ele confirmou que vai disputar a um 4º mandato. Ele disse o seguinte: na verdade, eu não deveria ter falado na Indonésia que eu era candidato. Tem que falar no Brasil. Possivelmente foi um lapso da minha parte, um erro, né, da minha parte. Eu não tenho voto lá, foi um erro. Afirmou em entrevista coletiva mais cedo, tal, na Malásia, que também comentou sobre a reunião que teve na véspera com o presidente Lula, o Trump nos Estados Unidos. Ou seja, é mais um daqueles erros clássicos, tipo assim, o Lula, ele fica mendigando voto aqui no Brasil, foi dizer que vai se reeleger lá na Indonésia. Pra quê?
Quem que vai votar no Lula lá na Indonésia? Quem? Ninguém. Meu Deus, gente, esse homem não cansa de passar vergonha. Não cansa de passar vergonha. Vamos lá, tem mais, gente, tá? Prisão em território internacional. E não foi só uma prisão. Foram várias prisões, tá? Aqui a notícia que explodiu neste dia de hoje. Gente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está disposto a ir até as últimas consequências para tirar o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, do poder. Inclusive, essa foi uma das promessas de campanha e o Trump vem cumprindo, né, uma por uma suas promessas que ele fez durante a sua campanha. E ele disse que vai tirar o Maduro do poder. Aí, olha só o que foi divulgado aqui recentemente. Venezuela anuncia prisões vinculadas a plano da CIA para atacar navio em Trinidad e Tobago. A informação que chega é essa aqui, ó. A Venezuela anunciou ter desmantelado uma suposta célula criminosa vinculada à Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, denunciando uma suposta operação que incluiria o ataque ao navio USS Gravely da Marinha Americana, atracado em Trinidad e Tobago, com o objetivo de incriminar o governo de Nicolás Maduro. Segundo o ministro do interior venezuelano, o Diosdado Cabello, um dos capangas do Maduro, pelo menos 4 pessoas foram presas na ação. Caracas anunciou no dia anterior a prisão do que chamou de um grupo de mercenários e classificou a presença militar americana na ilha caribenha de provocação. Em nosso território está sendo desmantelada uma célula criminosa financiada pela CIA, vinculada a esta operação encoberta, disse o chanceler venezuelano Ivan Gil, acrescentando ter comunicado o governo de Porto de Espanha sobre a suposta operação de bandeira falsa. Informei com claridade ao governo de Trinidad e Tobago sobre a operação de bandeira falsa dirigida pela CIA. Atacar o navio militar estadunidense parado na ilha e culpar a Venezuela para justificar uma agressão contra o país. Então, segundo a Venezuela, estava tendo um plano, um conluio ali para, né, articulando para, olha, eles fizeram isso, vamos fazer aquilo. Então, segundo eles, se anteciparam. Assim, gente, não teve imagens, até agora não teve, né, imagens da prisão. Será que aconteceu mesmo? Tem muita gente que está colocando em xeque. Então, a tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos atingiu um nível elevado no último mês, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmando ter aprovado operações secretas da CIA no país sul-americano. Ou seja, realmente Donald Trump autorizou a ação da CIA em território venezuelano. Gente, o Trump está disposto, custe o que bater, e as últimas consequências, ele quer tirar o ditador Maduro do poder. E a segunda informação aqui do Jornal Globo, Venezuela está revidando com prisões, ou seja, né, gente, o Trump deve estar... Oi, gente, Estados Unidos faz novos ataques no Pacífico, aumenta a força contra o narcotráfico e mata 14. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pat, anunciou que as forças americanas destruíram 4 embarcações ligadas ao narcotráfico no Oceano Pacífico. Os ataques ocorreram nesta segunda-feira, dia 27, e resultaram em 14 mortes, com apenas um sobrevivente. A operação militar, que consistiu em 3 ataques distintos, representa a ação mais letal desde o início das operações americanas na região em setembro. Com esta ofensiva, o total de embarcações destruídas chega a 14, enquanto o saldo de mortos nas operações sobe para 57. O secretário divulgou um vídeo da ação nas redes sociais, reforçando a postura do governo Trump. O departamento passou mais de 2 décadas defendendo outros países. Agora estamos defendendo o nosso próprio. Esses narcoterroristas mataram mais americanos do que Al-Qaeda. Serão tratados da mesma forma. Nós vamos rastreá-los, mapear suas redes, e então vamos caçá-los e eliminá-los, escreveu o secretário. As operações militares americanas intensificam simultaneamente a pressão sobre o governo de Nicolás Maduro,
Estados Unidos realizaram sua terceira missão com bombardeios B-1 perto de Caracas, demonstrando poder militar na região. O governo americano também anunciou o envio de um porta-aviões USS Ford para o Caribe, com a chegada prevista para a próxima semana. A embarcação de 333 metros de comprimento pode transportar dezenas de caças e reforçar a presença militar americana próxima à Venezuela, juntando-se a outras embarcações, aeronaves e tropas já posicionadas na região. O fim está próximo. É a confirmação então das mortes que estão acontecendo contra narcoterroristas, pessoas que estão levando drogas para os Estados Unidos, os Estados Unidos mostrando seu poder militar. E dessa vez não vai ter prisão, eles vão sim acabar com a vida daqueles que estão destruindo os Estados Unidos e também a América toda aqui em volta. Hoje está acontecendo no Rio de Janeiro a maior operação da história das nossas forças de segurança. São 2.500 homens escalados, trabalhando nos complexos do Alemão e da Penha, uma área de 9 milhões de metros quadrados. Todos os batalhões estão em estado de atenção e alerta para possíveis retaliações. Então a polícia está toda na rua e todos os batalhões porque estão em prontidão, porque já temos relatos deles tentarem fechar a Avenida Brasil, tentarem fechar outras vias. Há uma grande possibilidade de lideranças encurraladas ou até já detidas ou mesmo neutralizadas. Hoje está acontecendo no Rio de Janeiro a maior operação da história das nossas forças de segurança. São 2.500 homens escalados, trabalhando nos complexos do Alemão e da Penha, uma área de 9 milhões de metros quadrados. Todos os batalhões estão em estado de atenção e alerta para possíveis retaliações. Então a polícia está toda na rua e todos os batalhões porque estão em prontidão, porque já temos relatos deles tentarem fechar a Avenida Brasil, tentarem fechar outras vias. Há uma grande possibilidade de lideranças encurraladas ou até já detidas ou mesmo neutralizadas. Hoje está acontecendo no Rio de Janeiro a maior operação da história das nossas forças de segurança. São 2.500 homens escalados, trabalhando nos complexos do Alemão e da Penha, uma área de 9 milhões de metros quadrados. Todos os batalhões estão em estado de atenção e alerta para possíveis retaliações. Então a polícia está toda na rua e todos os batalhões porque estão em prontidão, porque já temos relatos deles tentarem fechar a Avenida Brasil, tentarem fechar outras vias. Há uma grande possibilidade de lideranças encurraladas ou até já detidas ou mesmo neutralizadas.
Argentina, Paraguai e Equador se alinharam aos Estados Unidos em meio à tensão com a Venezuela. Segundo o secretário de Estado americano, Marco Rubio, o governo Trump recebeu apoio dos países da América Latina contra o cartel de Los Soles. Washington diz que o suposto grupo de narcotráfico é liderado pelo ditador venezuelano Nicolás Maduro. Caracas nega as acusações. Os navios militares enviados pelos Estados Unidos para o sul do Caribe, com o objetivo de combater o narcotráfico, devem chegar ao destino na próxima semana. Relatos indicam que as embarcações transportam milhares de fuzileiros navais. Eu volto a conversar com o nosso analista de internacional, Lorival Santana, porque o secretário de Estado, Marco Rubio, já defendeu uma espécie de coalizão dos líderes de direita da América Latina. Isso já começou meio que sem querer, Lorival? Bem, os três, Equador, Paraguai e Argentina, eles têm em comum que eles não aceitaram a eleição do Nicolás Maduro, não reconhecem esse governo. Agora, com relação à intervenção militar, ou à ação militar, melhor dizendo, dos Estados Unidos na costa venezuelana, aí é mais nuançada a visão de cada país. O Equador, que está muito enfrentando fortemente o narcotráfico, que chegou a matar um candidato a presidente, que meio que desafia o poder do Estado equatoriano. Agora, em junho, o parlamento aprovou, com forte incentivo do presidente Daniel Noboa, a instalação de uma base militar americana no Equador. Não há um movimento dos Estados Unidos no sentido de criar essa base, mas o Equador reivindica isso. Então, mas não tem uma posição sobre a questão do grupo naval americano na costa venezuelana. O Paraguai também enfrenta fortemente o narcotráfico, que também é um pouco desestabilizador no Paraguai, e eles querem uma cooperação maior no combate ao narcotráfico, mas sem mencionar esse aspecto militar da Marinha americana, dos fuzileiros navais americanos. Então, desejam esse tipo de cooperação. E a Argentina, sim, tem uma postura muito mais alinhada com o Donald Trump, presidente Javier Milei, muito mais do que o Santiago Peña do Paraguai. O Javier Milei tem essa posição muito fortemente alinhada com o Trump em tudo. Mas está muito distante da Venezuela, daquele teatro de operações naval, e não tem também condições de contribuir, mas dá, digamos assim, um apoio